A guerra sempre foi vendida como glória, honra e conquista. Mas por trás das bandeiras erguidas e dos nomes que a história guardou, existe um silêncio pesado. Um silêncio feito de vozes que foram apagadas. Por milênios, quando exércitos marchavam e cidades caíam, mulheres deixavam de ser vistas como pessoas e passavam a ser tratadas como espólios de guerra. Isso não era visto como uma consequência infeliz da batalha, mas como parte integral dela. Nos tempos antigos, vencer significava possuir tudo o que restava do inimigo: terras, riquezas, templos e corpos. Em muitas civilizações, não havia qualquer distinção entre saquear um tesouro e capturar seres humanos. Mulheres eram simplesmente incluídas na contagem dos bens conquistados, distribuídas entre soldados como uma recompensa ou vendidas como mercadoria. E o mais chocante é que isso não era considerado um crime. Era visto como um direito do vencedor. Vamos pegar o Império Romano. Eles se orgulhavam de suas leis, de sua civilização. Mas quando uma cidade era derrotada, ela era entregue à pilhagem. Mulheres de todas as idades eram capturadas, separadas brutalmente de suas famílias e levadas como escravas. Muitas delas jamais voltariam a ver seus lares. A história oficial fala das vitórias militares, das legiões disciplinadas, mas ela registra muito pouco sobre o choro que ecoava depois que os portões eram derrubados. E se a gente for ainda mais para trás, encontramos os assírios, um povo que usava a crueldade como uma verdadeira estratégia de guerra. Existem registros em pedra que mostram cidades inteiras destruídas, populações inteiras deslocadas e punições coletivas terríveis. Nesse contexto, as mulheres não eram apenas vítimas colaterais. Elas eram instrumentos de terror psicológico. O objetivo era que o medo se espalhasse antes mesmo que o exército chegasse. O sequestro e a violência contra elas eram uma mensagem para todos os outros reinos. Não resistam, ou isso acontecerá com vocês. Séculos depois, essa lógica foi levada a uma escala ainda maior pelos impérios nômades da estepe. Durante as conquistas mongóis, sob o comando de líderes como Genghis Khan, a violência era sistemática. As cidades que ousavam resistir eram simplesmente destruídas por completo. As mulheres capturadas não eram apenas um prêmio, mas parte da reorganização do território conquistado. Isso não era só sobre brutalidade, era sobre controle social e demográfico. A guerra moldava até o futuro genético das regiões dominadas, forçando uma mistura de povos através da violência. Um dos conquistadores mais temidos da história, Tamerlão, construiu seu poder sobre o medo absoluto. Ele literalmente construía pirâmides com os crânios dos inimigos para marcar o caminho de seus exércitos. E nesse cenário de terror, as mulheres eram o principal símbolo da submissão dos povos derrotados. A mensagem era clara, brutal e direta. Resistir significava perder tudo, inclusive a própria dignidade. A conquista não era apenas sobre território, era sobre quebrar o espírito do inimigo. Avançando no tempo, chegamos à Europa medieval. Durante as invasões e até mesmo nas cruzadas, o discurso religioso não impediu que atrocidades acontecessem. Em muitas campanhas militares, as mulheres eram vistas como uma espécie de recompensa divina pelos esforços dos guerreiros. A fé era usada como uma justificativa para crimes que hoje seriam considerados absolutamente inimagináveis. Vilas inteiras foram apagadas do mapa, e as mulheres que sobreviviam carregavam marcas físicas e psicológicas que nunca, jamais, entrariam nos registros oficiais da história. Até nas sagas nórdicas, que muitas vezes romantizam a violência, a realidade por trás dos versos épicos era extremamente dura. Durante os ataques vikings, as mulheres eram levadas como prisioneiras. Algumas eram forçadas a se integrar em novas comunidades, outras eram vendidas em mercados de escravos distantes. Para os guerreiros daquela época, isso não era visto como maldade. Fazia parte da lógica da sobrevivência,
do poder e da expansão. Era simplesmente como o mundo funcionava. O que une todas essas épocas tão diferentes não é apenas a brutalidade, é a normalização dessa brutalidade. A violência contra as mulheres na guerra não era uma exceção, era a regra. Era algo ensinado, esperado e, pior de tudo, aceito socialmente. A guerra parecia suspender qualquer limite moral ou ético, transformando pessoas em objetos e o sofrimento humano em uma mera estatística de batalha. Era o novo normal durante os conflitos. E por que a gente sabe tão pouco sobre isso? Porque a história raramente se preocupou em registrar essas vozes. Os cronistas, os historiadores da época, estavam ocupados falando sobre reis, generais e batalhas decisivas. Quase ninguém se deu ao trabalho de escrever sobre as mulheres que sobreviveram, sobre as que não sobreviveram, ou sobre as gerações que foram marcadas por esses traumas profundos. O silêncio delas foi tão poderoso e devastador quanto a espada que as ameaçava. Com o passar dos séculos, felizmente, as coisas começaram a mudar, ainda que lentamente. Tratados e convenções internacionais começaram a surgir. A própria ideia de crime de guerra nasceu do reconhecimento de que certos horrores não podiam mais ser ignorados ou aceitos como parte da guerra. Mesmo assim, se a gente olhar para o mundo moderno, os conflitos mais recentes ainda mostram que a guerra continua repetindo esses padrões antigos e terríveis. A grande diferença é que agora existem câmeras, testemunhos e tribunais internacionais. Mas nem sempre, infelizmente, existe justiça. Olhar para esse passado sombrio não é para buscar choque gratuito ou morbidez. É para entender como a desumanização acontece. Como sociedades inteiras, em diferentes momentos da história, aceitaram o que hoje consideramos inaceitável, simplesmente porque a violência foi transformada em norma. A guerra não cria monstros do nada. Ela apenas revela o que acontece quando todos os limites morais desaparecem e a humanidade é colocada de lado. Lembrar dessas histórias, por mais dolorosas que sejam, é um ato de resistência contra o esquecimento. Porque enquanto apenas os conquistadores e seus feitos forem lembrados, a nossa história continuará incompleta, contada pela metade. E enquanto essas feridas profundas não forem reconhecidas e discutidas abertamente, a humanidade corre um sério risco de repeti-las geração após geração. A gente costuma pensar que a guerra termina quando o último soldado abaixa a sua arma. Mas a verdade é que as suas consequências continuam vivendo por muito tempo, nos corpos, nas memórias e principalmente no silêncio daqueles que nunca tiveram a chance de contar a sua própria história. Essa não é uma história de glória, é uma história de alerta, para que a gente nunca se esqueça da face mais sombria da história e lute para que ela nunca mais se repita. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias que precisam ser contadas.